CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Olá, bom dia! Hoje é sábado, 14 de janeiro de 2023 e está no ar o seu programa CBN Agro Maceió. Um programa destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias. Essas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e pecuária. Aqui você vai ficar por dentro dos preços das principais commodities do mercado. CBN Agro. E a nossa conversa de hoje vai ser com o médico veterinário, fiscal agropecuário da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, a ADEAL, o Caio Vieira Coelho. E a gente vai falar sobre a vacinação da peste suína clássica aqui em Alagoas e as campanhas de vacinação que serão realizadas esse ano. CBN Agro. E vamos aos destaques de hoje. Estado de Alagoas vai realizar o vazio sanitário da praga ferrugem asiática por um período de 90 dias na cultura da soja. Mesmo com a divisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em três, os três ministérios vão continuar funcionando em um só prédio. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Alagoas está com inscrições abertas para os cursos técnicos em fruticultura, agronegócio e zootecnia. Parque de Exposições Maíra Amaral, em Batalha, vai passar por reformas em sua infraestrutura. Governo de Alagoas vai realizar concurso público para a SEAGRE e Emater. Preço da carne bovina cai 2,8% para o produtor na primeira semana de janeiro. Vacinação da peste suína clássica foi prorrogada até o dia 31. Ministério da Agricultura, Pecuária divulga a relação dos produtos agrícolas que terão bônus de desconto do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar. Conab volta a ser o principal agente das políticas públicas de formação de estoques reguladores e de preços mínimos do governo federal. CBN Agro. E como eu mencionei na abertura do programa, a conversa de hoje vai ser com o médico veterinário fiscal agropecuário da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, a ADEAL, o Caio Vieira Coelho. E a gente vai falar sobre a vacinação da peste suína clássica no estado e as campanhas de vacinação que serão realizadas esse ano. Bom dia, Caio, tudo bom? Bom dia, Marcos. É um prazer estar falando com vocês aqui, poder bater esse papo aí com a sociedade alagoana e principalmente com o nosso criador. Primeiro, a vacinação contra a peste suína. Alagoas tem muita criação de porco, ô Caio? Com certeza, Alagoas é um celeiro na criação de suíno na região, sem dúvida alguma. Nós temos a nossa importância local, apesar de não termos grandes criações tecnificadas e não ser um polo da suinocultura no Brasil, mas a criação de suíno no estado de Alagoas e no Nordeste tem uma grande importância do ponto de vista da subsistência, né? O nosso produtor é um pequeno produtor e que na grande maioria dos casos ele é a única fonte de proteína e é a única fonte de renda que ele tem. Então isso por si só já traz um cenário importante e relevante e que requer um cuidado muito grande, uma preocupação nossa enquanto Serviço de Defesa Agropecuária da ADEAL. A peste suína é a única doença que o produtor deve se preocupar ou tem outras também que esse pequeno produtor ele tem que ficar de olho para que não aconteça isso na sua criação? Veja bem, a peste suína clássica ela é uma doença de notificação obrigatória, né, em todo o Brasil. É uma doença que, fazendo um comparativo para que a gente possa entender mais claramente, ela está para os suínos, assim como a febre aftosa está para os bovinos, entende? Então, ela é a doença mais importante da suinocultura brasileira e, além dela, né, existem outras doenças que têm também a sua importância, mas em termos de zoossanitários e em termos comerciais, vamos dizer assim, a doença mais importante e que requer da nossa parte da ADEAL um controle, uma vigilância. E nesse momento em específico, nós estamos fazendo a vacinação do rebanho alagoano
que faz parte de um projeto piloto nacional, né, um plano estratégico para tornar o Brasil livre dessa doença. Quais são os sintomas, então, da peste suína para o criador poder observar no seu plantel? Muito bem, é importantíssimo, né, falar sobre esse tema, porque o criador, né, o suinocultor, ele tem uma importância muito grande na identificação de possíveis sintomas que vão levar a gente a fazer essa investigação, né? Como eu já falei anteriormente, é uma doença de notificação obrigatória e compulsória, né? Ou seja, aquele produtor, aquele criador que identificar uma alteração de sintomas dos seus animais e que se assemelhe a uma peste suína clássica, ele tem por obrigação de notificar imediatamente o serviço veterinário oficial para que a gente possa ir na propriedade. Então, nesse tema aí de sintomas, a gente pode dizer que é uma doença sistêmica, ela não causa em específico uma sintomatologia, são vários sintomas juntos, né? E aí eu posso dar exemplo. O animal, ele tem febre, ele tem lesões de pele hemorrágicas, ele tem cianose das extremidades, ele tem inapetência, ele tem anorexia, e em alguns casos sintomas respiratórios e um sintoma que fica meio que obscuro, né, e que vai muito da doença crônica, que é a questão reprodutiva. É uma doença que causa aborto e muitas vezes esse aborto acontece e o produtor ele não sabe que ele tem ali no seu plantel essa doença e ele não identifica, acha que é um aborto natural, quando na verdade a doença pode estar presente na forma crônica. Um animal contaminado, é fácil essa disseminação em todo o plantel ou não? A peste suína, pela sua própria natureza de doença, é uma doença viral altamente infecciosa, né? Ela causa sérias perdas ao plantel, né? E aí eu digo perdas de mortalidade mesmo, altíssima mortalidade, principalmente em animais jovens. Às vezes, no caso de fêmeas que estão parindo, os animais já nascem mortos. Os leitõezinhos, eles, nos primeiros dias de vida, eles acabam morrendo. Então é uma doença altamente infecciosa, causada por um vírus, né? E aí existe a morbidade altíssima. Não tem tratamento comercial conhecido, né? Ou seja, é inviável você, com a doença, fazer qualquer tipo de tratamento. Inclusive, é proibido você tentar tratar um animal sabidamente positivo para a peste suína clássica. E o procedimento, no caso de animais positivos, né, como já aconteceu aqui em Alagoas em 2019, é o sacrifício sanitário de todo o rebanho contaminado, positivo, e dos animais vizinhos da região, que faz parte de um trabalho de vigilância e contenção da doença. Então é um prejuízo muito grande para esse produtor. Então a intenção é justamente ele prevenir. Existe a prevenção, que é a vacina. Perfeito, Marcos. É muito bom você frisar a questão da vacina. Por que Alagoas está vacinando? Qual a importância da vacina, né? Alagoas hoje faz parte da zona não livre da doença no país. Se a gente traçar uma reta paralela no mapa geográfico do Brasil, você acima de Sergipe, ou seja, de Alagoas para baixo, todo o país é zona livre. Alagoas faz parte da zona não livre, ou seja, de Alagoas, em uma linha reta traçando no meio do mapa para cima de Alagoas, o país é totalmente zona não livre. O que é que isso significa? Significa que nós não fazemos parte, né, da região que pode exportar, que pode comercializar entre estados e para fora do país esses animais e os seus produtos. Isso causa sérias restrições, né, de comercialização, de valorização do plantel. Então o trabalho é justamente fazer com que Alagoas entre nessa zona livre da doença, e isso só vai acontecer quando a gente conseguir baixar a prevalência da doença. O que é baixar a prevalência? É você diminuir a circulação do vírus nessa área, no caso especificamente de Alagoas, e a gente só consegue isso com a vacina. É a única estratégia hoje para que a gente possa baixar essa prevalência, diminuir a circulação viral e provar e comprovar que Alagoas não tem esse vírus aqui dentro. E aí o segundo passo seria um estudo soroepidemiológico de todo o rebanho, demonstrando claramente que o vírus não está circulando. Isso é um trabalho de médio e longo prazo. Alagoas foi agraciada com esse projeto piloto. Hoje no país, em todo o território nacional, apenas Alagoas vacina, justamente porque o Ministério da Agricultura entendeu que Alagoas poderia ser esse projeto piloto, poderia ser o próximo estado a avançar na zona livre, e isso faz com que a gente tenha essa responsabilidade muito grande
para que a gente possa abraçar essa campanha de vacina, né, que já vamos para a terceira vacinação, terceira etapa. A primeira aconteceu no segundo semestre de 2021, a segunda no primeiro semestre de 2022, a terceira ela está em curso, ela começou em dezembro e vai se estender até o dia 31 de janeiro, e é importantíssimo que o produtor faça parte dele, para que a gente possa galgar outro patamar, evitar que esse vírus possa contaminar a zona livre, causando sérios prejuízos ao país, né? Porque hoje a gente é o quarto maior exportador de carne suína no mundo e 80% do rebanho de suíno do país está nessa área livre, na área sudeste e sul do país. E se esse vírus, que porventura passa por Alagoas, a gente não consiga deter, ele desça para essa área livre, que é de Sergipe para baixo, o país pode perder automaticamente toda a exportação de imediato, e isso vai causar prejuízos assim sem precedentes na pecuária brasileira. E o bom dessa campanha é que o produtor, né, o suinocultor, não está gastando nada, ele não está comprando vacina, ele não está pagando a aplicação, ou seja, né, uma parceria Ministério da Agricultura dando a vacina, e até o aplicador também vem junto no bojo, ou seja, custo nenhum. Perfeito, Marcos. Mais um motivo pelo qual a gente entende que não há motivo do produtor não abraçar essa etapa, porque esse projeto, né, esse plano estratégico para tornar o país livre da doença passa por essa parceria público-privada, né, que você falou muito bem. O que é que significa isso? Significa que estão trabalhando em conjunto o Ministério da Agricultura, o Estado de Alagoas através da ADEAL, Agência de Fiscalização, e o setor privado através da Associação Brasileira de Criadores de Suíno, de outras instituições envolvidas que estão colocando recursos, né, e tanto para a aquisição das vacinas e os insumos que são necessários para a aplicação, quanto a remuneração, né, e a mobilização de equipe de vacinadores. Ou seja, o produtor ele só apenas tem o trabalho de abrir as porteiras da propriedade, receber tanto a ADEAL quanto os vacinadores da melhor forma possível, e que a gente possa fazer um trabalho conjunto e que isso surta o efeito que espera, que vai ser bom tanto para o setor privado quanto para o setor público. Estima-se em quantas cabeças de suíno aqui no estado de Alagoas, ô Caio? Na última etapa, Marcos, de vacinação aqui em Alagoas, a gente chegou ao número de 130 mil suínos vacinados. Então esse já é um número recorde de rebanho cadastrado dentro da nossa base de dados da ADEAL. Para você ter uma ideia, em 2019, quando nós tivemos um foco da doença em Traipu, a nossa base cadastral contabilizava 70 mil suínos, ou seja, nós praticamente com essa vacinação nós cadastramos suínos que estavam de certa forma alheio, né, e fora do nosso radar. Você vê que a importância da vacina, além da questão da imunização imediata que o animal ele tem, a proteção contra a doença, a gente está levantando informações, cadastros novos, criadores novos, e isso faz com que toda uma cadeia que está relacionada com a suinocultura ela seja colocada a postos, e aí envolve a questão de ração, envolve a questão de vacina, envolve a questão do próprio serviço veterinário oficial da ADEAL na fiscalização, envolve a questão dos frigoríficos. Então tudo isso leva a um crescimento e uma organização da cadeia produtiva do suíno no estado de Alagoas. Existe a possibilidade ainda de ter algum criador, né, que vocês não tenham acesso, e se existir esse criador, como é que ele faz para dizer, olha, eu estou aqui, eu existo, eu quero vacinar o meu plantel? Veja bem, a gente está em campo, né, a equipe de vacinador. Nós já temos uma base cadastral como referência para a gente acessar essas propriedades, ou seja, a gente está indo buscar as propriedades que já foram vacinadas em etapas anteriores. Logicamente que pelo formato da cultura do suíno, é uma criação muito dinâmica, produtores deixam de ser produtores, criadores nesse primeiro momento, e aí entram outros produtores. Então existe uma oscilação grande no número de criadores, mas existem as divulgações, os escritórios da ADEAL estão preparados para receber esse produtor. A gente tem alguma dificuldade às vezes em acessar a região metropolitana de Maceió, em algumas áreas de difícil acesso, mas a gente conta com o apoio e colaboração dos vacinadores e dos órgãos de segurança pública também, para a gente poder acessar certas áreas que
Existe um certo preconceito, um certo medo de receber a ADEAL, porque pensam que vão ter os animais sacrificados, vão ter os animais apreendidos, e é bom que a gente desmistifique essa ideia, porque em momento algum nosso intuito é prejudicar o produtor, e sim levar ele uma possibilidade dele poder melhorar, evoluir e fazer com que a sua criação de suínos possa crescer e desenvolver com segurança, e que o país ganhe, o Estado ganhe, e que a cadeia produtiva se fortaleça cada vez mais. Isso serve também para esse criador que tem 3, 4, 5 cabeças, vive ali, né, engordando e vendendo, engorda e vende. Também serve para esse que tem uma quantidade pequena de animais. Perfeito. O pequeno produtor, que na verdade é o nosso, o grande público nosso, é o pequeno produtor, é o criador de subsistência, é aquele que às vezes só tem esse animal para ter uma proteína animal na sua mesa. Às vezes é a única fonte de renda que ele vai vender aquele animal. Então é importante que ele se engaje nesse processo, que ele entenda a importância da vacinação, que ele faça o seu cadastro, porque a partir do cadastro existem outras exigências, questão de movimentação, emissão de GTA. E para que ele possa acessar esses mercados, para que ele possa estar formal, ele precisa estar apto a receber essa vacina, cadastrado na ADEAL. E dessa forma ele vai poder ajudar nesse trabalho conjunto de tornar o país livre e valorizar a sua criação. Então, você mencionou que foi 2019 o caso registrado, né? Foi esse último caso, ou teve mais outros ou não? A partir no ano de 2019, com a identificação desse foco em Traipu, foram 2 focos, e isso causou grandes problemas socioeconômicos na região. Daí a importância de a gente estar frisando que a vacinação é o caminho, é a forma que a gente tem de prevenir e evitar que a doença chegue aqui em Alagoas. Então, infelizmente, houve esse foco, mas felizmente o serviço veterinário da ADEAL estava pronto a responder, identificamos, levamos esses animais, né, para o laboratório, né, coletamos amostras e deu positivo. A gente teve que fazer o sacrifício sanitário desses animais, porque é o que preconiza a legislação, e fazer todo um trabalho de vigilância nas propriedades vizinhas para poder identificar novos focos. E a partir desse momento, vamos dizer assim, um momento difícil, um momento triste, que ninguém espera que aconteça uma situação dessa, mas a partir desse episódio e dessa notificação dessa doença, foi que o Ministério da Agricultura entendeu que era necessário dar um passo à frente e ampliar essa zona livre, né? Não ficar restrito a Sergipe e a região sul e sudeste do país, e sim ampliar para a região nordeste. Por quê? Alagoas e a região nordeste, avançando na vacinação e avançando na zona livre, evita que esse vírus circule e evita que esse vírus possa descer e contaminar toda uma zona livre, que corresponde a 80% do rebanho, né? E essa área, esse 80% desses animais que estão na zona livre sul-sudeste, representa 20% das exportações de carne suína do país. Então isso é extremamente relevante. Então a Alagoas precisa também se engajar, vacinar o seu rebanho. O produtor tem feito isso com a fitose, e acredito que a peste suína veio para a gente também confirmar o engajamento e o envolvimento e a responsabilidade grande que o produtor e o criador alagoano têm com o controle sanitário. E dessa feita a gente vai conseguir dar mais um passo nas medidas sanitárias, zoossanitárias, desenvolvidas pelo Estado, e todos vão ganhar com essa campanha. Você mencionou a Guia de Transporte Animal, né, a GTA. Eu, como criador, eu vou transportar só um animal, eu preciso tirar essa GTA ou não? Todos os produtores que tenham um cadastro na ADEAL, que precisem movimentar os seus animais, seja qual for o rebanho, seja bovino, seja suíno, seja caprino, seja ovino, seja frango, todos os produtores que são criadores e que precisem movimentar, seja para comercializar, seja para vender, seja para transportar, ele precisa da guia de transição animal. Porque a guia de transição animal é a nossa garantia sanitária de que aquele rebanho está controlado, ele está fiscalizado, ele tem uma vigilância. No caso específico da peste suína, de que aquele rebanho foi vacinado. Porque dessa forma a gente vai ter o controle, né, da movimentação dos animais e saber avaliar os riscos, né, de onde é que a doença pode ter vindo, de onde a doença pode vir, quais são as barreiras que a gente precisa fazer para conter a possibilidade de que a doença venha ingressar novamente em Alagoas.
Não tirei a GTA, fui pego na fiscalização da DEAL transportando aí 2 animais ou um animal. O que acontece comigo? O produtor que é parado numa fiscalização, numa blitz, né, de trânsito, e que ele não está portando a guia de trânsito animal, ele está sujeito a uma multa, né, uma infração administrativa, que pode variar de R$300 a R$900, a depender do enquadramento dessa infração, né? Mas o mais importante é que o produtor entenda que ele precisa cadastrar, ele precisa comparecer na DEAL, ter o seu rebanho cadastrado, precisa se engajar na vacinação. E na hora que for transitar, seja para um frigorífico, seja para uma venda numa feira, né, uma aglomeração de animais, seja para uma propriedade do vizinho, ele precisa tirar a sua guia de trânsito animal, que é o documento sanitário, que vai dar todo o amparo, todo o respaldo e a garantia de que aquele rebanho eles têm baixo risco de contaminação. E para o ser humano, o que é a peste suína para o ser humano? É transmissível também para o ser humano? Não, ela não é uma zoonose, ela não causa nenhum dano em específico ao ser humano, não precisa o criador, nem o cidadão ficar preocupado com isso, né? A importância realmente ela é zoossanitária, né? É a questão da alta morbidade, alta mortalidade e os prejuízos que essa doença causa no rebanho. Como eu falei, no formato crônico, às vezes o criador ele nem sabe que tem a doença porque os animais estão abortando e ele está perdendo a criação, perdendo aqueles animais jovens e ele nem sabe. No caso da doença no formato agudo, é aquela mortalidade rápida, muitos animais morrem ao mesmo tempo, geralmente são animais jovens e às vezes a gente precisa ter essa informação, porque a partir desse momento que há essa mortalidade em excesso, há uma doença com uma característica muito severa, a gente precisa ir a campo, a DEAL precisa estar presente, o Serviço Veterinário Oficial precisa estar presente, porque essa notificação é obrigatória, a gente precisa ir a campo, coletar material, mandar para o laboratório e fazer todo um trabalho de vigilância, que é importante para salvaguardar o rebanho do criador. Bem, a campanha agora foi prorrogada e acaba no final do mês, dia 31, né? Tem prazo para declaração também, como a aftosa ou não? A campanha, essa terceira etapa de vacinação de peste suína vai até o final do mês de janeiro, dia 31. Diferente da aftosa, a declaração ela é automática, porque como na aftosa nós não vacinamos, né, apenas fazemos uma amostragem de 1 a 2% das propriedades, fazemos fiscalizações e vacinas assistidas, fiscalizadas nessas propriedades. No caso específico da peste suína, uma estratégia diferente, né? A estratégia de vacinação 100%. Então a gente tem a certeza de que o rebanho que está sendo informado que vacinou, efetivamente foi vacinado, porque existe a comprovação do vacinador, existe georreferenciamento daquela propriedade, existem fotos daquela propriedade e a declaração é automática, ou seja, o produtor não precisa ir no escritório, não precisa comprar vacina, não precisa pagar o vacinador, não precisa declarar. O trabalho do produtor, do criador de suíno é receber o vacinador, receber a DEAL na sua propriedade e a gente poder conversar e convencê-los de que o melhor caminho é a vacinação. Bem, e as campanhas de vacinação que teremos esse ano, né? Você tem aí, né, tanto para bovinos, bubalinos e os outros animais. Nós já temos para o ano de 2023 o calendário de 2 etapas de vacinação para a febre aftosa, que já é costume, já é rotineiro. Todo ano nós temos essas 2, que são em maio e novembro. No caso da peste suína, ainda está para se definir um período, porque, como eu falei, a estratégia é um pouco diferente. A gente depende da iniciativa privada para fazer os aportes e poder fazer a compra da vacina e a compra dos insumos. E a questão também da definição desse calendário da peste suína depende do Ministério da Agricultura. A gente está aguardando, provavelmente, eu não quero aqui estar antecipando, mas provavelmente essa 4ª etapa de vacinação, a primeira do ano de 2023 para a peste suína clássica, deve estar acontecendo provavelmente entre os meses de março e abril. A tendência é essa. E a segunda do ano, e no caso a 5ª, né, etapa de vacinação, desde que começou a vacinar, deve acontecer entre os meses de setembro e outubro, justamente para não coincidir com a febre aftosa, que, como todos sabem, a gente vacina o rebanho bovino e bubalino. E a peste suína clássica são
os animais, os suídeos, né? Os suínos, tanto os suínos domésticos quanto os suínos selvagens. Caio, quer acrescentar mais alguma coisa em nossa conversa? Marcos, na verdade eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com a sociedade, com o criador alagoano, poder esclarecer alguns pontos que são importantes do nosso trabalho na ADEAL, que é um trabalho muito amplo, né? Nós temos lá trabalho de defesa vegetal, defesa animal, temos o trabalho do agrotóxico, temos o trabalho do serviço de inspeção de produtos de origem animal. Então nós temos uma gama de serviços muito grande, e a peste suína é mais um dos programas que a gente toca lá na ADEAL. É importante que a gente possa esclarecer esses pontos para o criador, para o próprio cidadão que não seja criador, mas que queira entender um pouco mais do nosso trabalho. É importante que a gente possa ter esse contato, esse bate-papo, essa possibilidade de conversar e mostrar um pouco do trabalho, da importância, que na verdade que eu costumo dizer, né, nós não trabalhamos para nós mesmos, nós trabalhamos para atender a sociedade. E o criador, o produtor, é o nosso cliente, né? Por mais que a gente seja um fiscalizador, mas ele é o alvo, né, do nosso trabalho. Sem o criador não existe defesa agropecuária e vice-versa. Então é importante, esse momento, agradecer mais uma vez a oportunidade, em nome da ADEAL, em nome de todos os colegas que fazem a ADEAL, deixar aqui um grande abraço para o criador alagoano e dizer que a ADEAL está de portas abertas para o criador que queira se engajar, né? Não só na peste suína, mas com todos os programas sanitários. Procure a ADEAL, converse com o veterinário, né? Chama o veterinário para ir na sua propriedade. Eu acho que o trabalho de convencimento, de informação capacitada, qualificada, esse é o trabalho de educação sanitária, é o trabalho que traz um retorno. Não adianta, a gente não tem mais campo, não tem mais espaço para imposição, né? O trabalho é construído, é dialogado, é democrático. Então esse é o papel da ADEAL, é levar o serviço de defesa agropecuária para todos os criadores do estado de Alagoas. Muito obrigado por sua participação, Caio. Um abraço para você e toda a equipe. Um bom dia. Bom dia, um abraço, um prazer estar aqui falando com vocês e sempre à disposição, ADEAL, para receber esse convite. Conversei então com o médico veterinário, fiscal agropecuário da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, ADEAL, o Caio Vieira Coelho. E a gente falou sobre a vacinação da peste suína clássica aqui em Alagoas e também um pouco das campanhas de vacinação que serão realizadas esse ano. Vem aí o repórter CBN. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Na sua rádio CBN em 104,5 até às 10 da manhã tem o programa CBN Agro Maceió. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br. Você vai lá no player e para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo o CBN Agro, todo sábado das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999-21-4266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. Alagoas está se destacando também com o plantio da soja. E para evitar a disseminação da praga ferrugem asiática da soja, a Secretaria de Agricultura de Alagoas, atendendo a Portaria 306 do Ministério da Agricultura, que institui o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, vai realizar o vazio sanitário da praga da ferrugem asiática por um período de 90 dias, que começou no último dia 10 e vai até o dia 10 de abril. A finalidade do vazio sanitário é quebrar o ciclo reprodutivo do fungo, evitar
evitando ou diminuindo a ocorrência da praga no plantio de soja seguinte. Nesse período, nenhum resquício de soja deve estar no campo, evitando a proliferação do fungo. Alagoas conta com 2 tipos de plantio de soja, que é o de sequeiro e o irrigado, com o período de semeadura ocorrendo entre 1º de abril até 30 de junho. E o Parque de Exposições Maíra Amaral, localizado no município de Batalha, vai passar por reformas em sua infraestrutura. Técnicos da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura estiveram realizando uma vistoria nas dependências do parque e constataram a necessidade dessa reforma. Quando estiver pronto, o Parque Maíra Amaral vai oferecer melhores acomodações para os visitantes e expositores, como também promovendo a acessibilidade. O Parque Maíra Amaral ganha visibilidade nacional ao sediar um dos maiores eventos regionais de agropecuária, a Expo Bacia Leiteira. O festejo, que acontece uma vez ao ano, impulsiona não apenas o setor pecuário, como também o mercado alimentício, o turismo e outros setores que compõem a economia estadual. Além da Expo Bacia Leiteira, o local recebe, por intermédio da SEAGRE, mensalmente o curso de inseminação artificial em bovinos. As aulas viabilizam a capacitação de pequenos produtores, funcionários de propriedades rurais, estudantes de medicina veterinária, zootecnia e técnicos agropecuários no manejo de métodos eficazes de melhoramento genético. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Alagoas está com inscrições abertas para os cursos de técnicos em fruticultura, agronegócio e zootecnia. Ao todo, são 160 vagas gratuitas e ocorrem no sistema à distância e semipresencial. Cursos de agronegócio e zootecnia têm duração de 2 anos. Já o de fruticultura tem duração de 2 anos e meio e as inscrições podem ser feitas no site etc.senar.org.br até o próximo dia 19. O curso de zootecnia é a escolha certa para quem deseja executar os processos de produção pecuária e no processamento de alimentos de origem animal. Os polos de ensino e as vagas ficam em São Luís do Quitunde, Palmeira dos Índios e Olho d'Água das Flores, com 20 vagas cada um. Já a formação em agronegócio é ideal para quem deseja contribuir para o sucesso do negócio rural, planejando e auxiliando na organização e no controle das atividades de gestão das cadeias produtivas do agronegócio. Os polos de ensino ficam em Viçosa, Palmeira dos Índios e Santana do Ipanema, também com 20 vagas cada um. Já o curso de fruticultura, ótima escolha para quem deseja aprender as melhores práticas para garantir mais eficiência em todas as etapas da cadeia produtiva frutífera. Os municípios São Luís do Quitunde e Piranhas concentram os polos de ensino com 20 vagas cada um. E o governo do estado de Alagoas vai anunciar um concurso público de área específica ainda este ano. A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura está sendo priorizada em virtude da quantidade de servidores que se aposentaram ou estão prestes a se aposentar, além da necessidade de se ter um aumento de servidores para atender às demandas do setor. Está sendo realizado um levantamento para se chegar a um número de vagas para preencher a carência da SEAGRE. Além da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura, o Instituto de Inovação para Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas, EMATER, também está necessitando de servidores. Está sendo pleiteado 100 vagas para cargos de assistência técnica agrícola. Com esses novos servidores concursados, vai possibilitar ofertar uma melhor assistência técnica para as famílias rurais, gerando emprego e renda para os produtores familiares. E a primeira semana do ano foi registrada uma queda de 2,8% no preço médio no comércio varejista da carne bovina, em comparação ao mês de dezembro. Os frigoríficos pressionaram e conquistaram melhores condições de comercialização nos fechamentos realizados. Não se tem expectativa positiva no curto prazo e o que tem sustentado os preços junto aos pecuaristas é a possibilidade de manter o boi no pasto se as condições não forem satisfatórias. Por outro lado, os frigoríficos estão com escalas mais que suficientes para atender a baixa demanda atual e seguem sem apresentar maior atuação no mercado.
E foi prorrogado para o dia 31 de janeiro o prazo final para a peste suína clássica. Essa decisão foi tomada após uma reunião com técnicos do Ministério da Agricultura, parceiros da iniciativa privada e técnicos da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, a ADEAL. E o motivo da prorrogação foi o excesso de chuvas em algumas regiões do estado. A vacinação começou no dia 28 de novembro do ano passado em todos os municípios alagoanos e faz parte do Plano Estratégico Brasil Livre de Peste Suína Clássica. A prorrogação da vacinação tem a finalidade de obter uma maior abrangência da vacinação em todo o estado de Alagoas. O Ministério da Agricultura adquiriu 160 mil doses só para o estado de Alagoas e o criador não está tendo nenhum custo para aplicar a vacina, pois a aplicação é realizada por vacinadores contratados pela iniciativa privada. Os principais sintomas da peste suína clássica nos animais são febre alta, lesões avermelhadas na pele, conjuntivite, falta de apetite, fraqueza, diarreia e aborto. E o Ministério da Agricultura, Pecuária, divulgou na semana passada a relação dos produtos agrícolas que terão bônus de desconto do Programa Garantia de Preços para Agricultura Familiar para agentes financeiros, operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O produtor recebe o bônus quando o valor do seu cultivo fica inferior ao preço de referência, permitindo desconto no pagamento ou amortização das parcelas de financiamento no PRONAF. Os alimentos com bônus de desconto nas operações e parcelas de crédito rural são abacaxi, banana, borracha natural cultivada, cacau cultivado, amêndoa, cará, o inhame, castanha de caju, feijão calpi, laranja, mamona, abaga, manga, pimenta do reino e trigo. Neste mês, a manga do Rio de Janeiro recebeu novamente o maior bônus, concedido 78,75%, seguido da manga da Bahia, com 73,99%. Já a menor bonificação ficou com a pimenta do reino, 1,38%. Na comparação com o mês anterior, foram incluídos na lista o cará, o inhame, em Rondônia, o trigo, no Mato Grosso do Sul, e a pimenta do reino, no Pará, Bahia e Espírito Santo. Outras alterações em relação ao mês anterior ocorrem em relação à castanha de caju, que passa a bonificar no Rio Grande do Norte. Para a borracha, o benefício também alcançará os produtores dos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. O bônus deixará de valer no Rio Grande do Sul e no Pará, para a laranja e para o feijão calpi, no Amapá. Não houve alteração para os demais produtos e localidades. Os preços são válidos no período de 10 de janeiro de 2023 a 9 de fevereiro, conforme a portaria número 61 da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. 19 estados integram a lista deste mês. São eles: Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Pará, Rondônia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Tocantins e Rio de Janeiro. Esse mês, o estado de Alagoas ficou de fora. O desconto nas parcelas de financiamento do PRONAF é oferecido pelo governo federal, com base no valor médio de mercado e no preço de garantia de cada produto. O desconto é automático, ou seja, o agricultor não precisa solicitar. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, é o órgão responsável por coletar o preço de mercado e calcular o bônus. E foi disponibilizado na última segunda-feira, dia 9, por meio do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura e Pecuária, uma lista de verificação para ajudar as empresas a se adequarem aos controles de qualidade dos produtos de origem vegetal e que serão usados pela fiscalização, como referência nas auditorias realizadas nos estabelecimentos. A lista faz parte do Programa de Segurança de Alimentos de Origem Vegetal, que é constituído por um conjunto de iniciativas e medidas que visam promover a segurança dos alimentos de origem vegetal produzidos e comercializados no Brasil. A lista de verificação abrange medidas e boas práticas que estão presentes em esquemas de certificação privados, nacionais e internacionais, e em exigências de países importadores. A implementação dessas ações promoverá o fornecimento de alimentos mais seguros à população brasileira e a produção de origem vegetal apta a conquistar o mercado internacional.
O preço médio do etanol hidratado subiu na última semana no varejo brasileiro, assim como a gasolina. Com isso, o etanol segue sem competitividade ante a gasolina em todos os estados do país, com o preço ficando acima da paridade. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o preço médio do etanol ao consumidor ficou R$ 4,01 o litro na semana de 1º a 7 de janeiro de 2023, ante R$ 3,87 o litro na semana anterior, de 25 a 31 de dezembro, um aumento de 3,6%. Roraima teve o etanol mais caro na média do país, R$ 4,85 o litro. O preço máximo entre os estados brasileiros para o etanol foi verificado no Rio Grande do Sul, R$ 6,37 o litro. Em São Paulo, principal estado produtor de etanol do Brasil, o preço médio do biocombustível ficou em R$ 3,94 o litro, com um aumento de 4,2% sobre a semana anterior, que era de R$ 3,78. O preço mais barato em todo o país ficou em São Paulo, com R$ 3,28 o litro. Conforme o levantamento, o preço médio da gasolina comum no país ficou em R$ 5,12 o litro, ante R$ 4,96 da semana anterior, um aumento de 3,2%. O preço do etanol equivaleu a 77,71% do preço da gasolina em São Paulo na última semana. No Mato Grosso, a relação de paridade está entre 72,33%. Em Goiás, a paridade ficou em 77,49% e na Paraíba em 77,89%. Considera-se o etanol mais vantajoso que a gasolina quando a relação de paridade entre os preços está abaixo de 70%. CBN Agro. E a Argentina deve manter o estado de alerta sanitário preventivo contra a entrada da gripe aviária no país, medida decretada em dezembro do ano passado por meio da Resolução 803 de 2022. O vice-presidente do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar do país, Rodolfo Acerbi, disse que a detecção e a atenção precoces são a fórmula para que a gripe aviária não atinja o país. Segundo o comunicado, a doença nunca chegou à Argentina. Desde 2021, foram encontrados casos de gripe aviária em aves selvagens e comerciais no Canadá, nos Estados Unidos e no México, possivelmente por meio de rotas de aves migratórias. Com a dispersão pela rota migratória primaveril de aves silvestres do Pacífico a partir de outubro de 2022, a doença avançou para países da América do Sul e foi detectada na Colômbia, no Equador, Peru, Venezuela e Chile. Diante desse cenário, o Ministério disse ter aumentado os esforços de vigilância no país, reforçando também o pedido de notificação sobre qualquer aparecimento de aves silvestres mortas ou qualquer animal com sintomas compatíveis. E após reunião de alinhamento entre os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, ficou definido que as pastas continuarão funcionando na mesma sede do Ministério. A medida visa o melhor funcionamento e desenvolvimento do trabalho das equipes que atuam em áreas correlatas. Os espaços destinados a cada ministério foram definidos pelos ministros. O ministro Fávaro disse que cada um vai ficar focado nas prioridades de sua pasta, mas sempre trabalhando em sintonia, buscando a transversalidade para o melhor desenvolvimento das ações. E essa proximidade entre as equipes é muito salutar para um trabalho eficiente e alinhado nas diferentes esferas. CBN Agro. E agora, vamos às cotações desta semana. Cotações da semana. O milho, a saca de 60 quilos, está sendo cotada R$ 135. O farelo de soja, saca de 50 quilos, R$ 165. O farelo de algodão, saca de 50 quilos, R$ 115.
A mamona grão, saca de 60 quilos, R$ 205. O algodão caroço, saca de 30 quilos, R$ 76. Sementes certificadas, o quilo, R$ 20. O coco, o quilo, R$ 2,20 o preço mínimo e R$ 2,50 o preço máximo. O boi gordo arroba, R$ 290 o preço mínimo e R$ 300 o preço máximo. A novilha para abate arroba, R$ 280 o preço mínimo e R$ 300 o preço máximo. A novilha para cria arroba, R$ 320 o preço mínimo e R$ 350 o preço máximo. O porco arroba, R$ 200 o preço mínimo e R$ 210 o preço máximo. A vaca arroba, R$ 280 o preço mínimo e R$ 300 o preço máximo. Ovo extra, caixa com 30 dúzias, R$ 195. O frango vivo, o quilo, R$ 6,60. O leite, o litro, R$ 2,35. Cotações da semana. E agora, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o ideal preço no atacado está sendo praticado no Ceasa, em Maceió, é o seguinte: ovos extra branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$ 200, preço máximo de R$ 205. Já o ovos grande, branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$ 190, preço máximo de R$ 195. O açúcar cristal, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 95, preço máximo de R$ 96. Já o açúcar demerara, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 100, preço máximo de R$ 105. O arroz beneficiado tipo 1 longo fino, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 140, preço máximo de R$ 145. Já o arroz beneficiado tipo 2 longo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 125, preço máximo de R$ 130. A farinha de mandioca torrada fina, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 145, preço máximo de R$ 150. Já a farinha de mandioca torrada grossa, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 130, preço máximo de R$ 135. O feijão carioquinha, fardo de 30 quilos, preço mínimo de R$ 245, preço máximo de R$ 250. O milho amarelo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 90, preço máximo de R$ 95. O abacaxi pérola grande, o cento, preço mínimo de R$ 350, preço máximo de R$ 400. O abacaxi pérola médio, o cento, preço mínimo de R$ 300, preço máximo também de R$ 300. O abacaxi pérola pequeno, o cento, preço mínimo de R$ 200, preço máximo também de R$ 200. A acerola vermelha, caixa de 20 a 23 quilos, preço mínimo de R$ 90, preço máximo de R$ 100. A banana nanica de primeira, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo também de 30. A banana da terra de primeira, o cento, preço mínimo de 110, preço máximo de R$ 120. A banana da terra de segunda, o cento, preço mínimo de 90, preço máximo de R$ 100. A banana maçã, o cento, preço mínimo de 60, preço máximo de R$ 60. A banana prata de primeira, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35. Já a banana prata de segunda, o cento, preço mínimo de 15, preço máximo de R$ 20. O coco seco, o cento, preço mínimo de 200, preço máximo de R$ 220. Já o coco verde, o cento, preço mínimo de 140, preço máximo de R$ 150. A goiaba verde, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de R$ 95, preço máximo de R$ 100. Já a goiaba madura, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 80, preço máximo de R$ 90. A laranja lima grande, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35. Já a laranja pera grande, o cento, preço mínimo de 35, preço máximo de R$ 40. A manga espada, caixa de 23 a 27 quilos, preço mínimo de 35, preço máximo de R$ 40. Já a manga tome, caixa de 22 a 24 quilos, preço mínimo de 40, preço máximo de R$ 50. O mamão Havaí, quilo, R$ 4 o preço
preço mínimo e R$ 4,50 o preço máximo. Já o mamão formosa, o quilo, R$ 3,00 o preço mínimo e R$ 3,50 o preço máximo. O maracujá azedo, caixa de 15 a 18 quilos, preço mínimo de R$ 75, preço máximo de R$ 80,00. O melão amarelo, o quilo, preço mínimo de R$ 2,50, preço máximo de R$ 3,00. A melancia Red, o quilo, R$ 1,25, preço mínimo, e R$ 1,50 o preço máximo. A abóbora cabocla, o quilo, R$ 2,75 o preço mínimo e R$ 3,00 o preço máximo. A abóbora leite, o quilo, R$ 2,75 o preço mínimo e R$ 3,00 o preço máximo. A abobrinha, o quilo, R$ 2,50 o preço mínimo e R$ 3,00 o preço máximo. A alface lisa, 12 pés, R$ 9,60 o preço mínimo e R$ 12,00 o preço máximo. A batata doce, o saco de 40 quilos, R$ 160,00 o preço mínimo e R$ 170,00 o preço máximo. O inhame da costa, 15 quilos, preço mínimo de R$ 100,00, preço máximo de R$ 110,00. O pepino, o quilo, preço mínimo de R$ 1,25, preço máximo de R$ 1,50. O quiabo, o quilo, preço mínimo de R$ 5, preço máximo de R$ 6,00. O repolho híbrido, o quilo, R$ 1,50 o preço mínimo e R$ 1,75 o preço máximo. A cebolinha, o molho, R$ 5,00 o preço mínimo e R$ 5,00 o preço máximo. O coentro, o molho de 8 a 10 quilos, preço mínimo de 20, preço máximo de R$ 20,00. O milho verde, 50 espigas, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35,00. Tá, então, o levantamento feito pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, preços no atacado que estão sendo praticados no Ceasa. CBN Agro. E chegamos ao final de mais um CBN Agro Maceió. Produção e apresentação de Marcos Vasconcelos. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo acessando o nosso site cbnmaceió.com.br. Vai lá no player. Para escutar o programa na íntegra, também você acessa cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo o CBN Agro todo sábado das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999-21-4266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro de volta no próximo sábado das 9 às 10 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.